fiz aqui, porque sonho também é resistência. Tem um poema que eu fiz aqui há algum tempo, que um trechinho dele diz: acredite no poder da palavra desistir. Tire o D, coloque um R, que você tem resistir. Uma pequena mudança que nos enche de esperança e faz a gente seguir. Aí eu disse: sonhar é verbo, é seguir, é pensar, é inspirar, é fazer força, insistir, é lutar, é transpirar. São 1000 verbos que vêm antes do verbo realizar. Sonhar é ser sempre meio, é ser meio indeciso, meio chato, meio bobo, é ser meio improviso, meio certo, meio errado, é ter só meio juízo. Sonhar é ser meio doido, é ser meio trapaceiro, trapaceando o real para ser só meio verdadeiro. Na vida, bom é ser meio, não tem graça ser inteiro. O inteiro, meu povo, o inteiro é o completo, não carece acrescentar. É sem graça, é insosso, é não ter por que lutar. Quem é meio é quase inteiro, e o quase nos faz sonhar. O quase é estar tão perto, é quase encostar a mão. Todo quase é quase lá. Todo lá é a direção. É a vida quase dizendo e você quase entendendo. Basta olhar com o coração. O quase é amigo e inimigo. Quase agi, quase tentei, quase achei que era possível, quase ouvi, quase falei. E claro, o pior dos quase, que é o quase acreditei. Acredite que sonhar também é compreender que nem sempre o que se sonha é o melhor para você. E que não realizar nem sempre será sofrer. Sonhe sempre e seja grato pelo sonho que já tem. Repare cada detalhe das coisas que lhe faz bem, que o pouco que hoje é seu já é muito para alguém. Ter um chão para pisar, um sol para lhe dar calor, ter o ar para respirar, ter saúde, ter amor. Tudo isso já lhe faz também realizador. Seja sempre quieto e, vez por outra, paciente. Parece contraditório, soa meio diferente, mas às vezes pisar no freio também é andar para frente. A vida, meu povo, a vida não é tão simples, viver não é só sorrir. A lagarta que rasteja para evoluir, se transforma em borboleta, depois voa por aí. E aí, meninos? E aí, meninos, deu para ouvir agora? Meus amores, a reflexão que eu pretendo deixar através desse vídeo, né, para vocês, é que quando você, quando eu, quando o professor Zé Carlos pensar em desistir de qualquer sonho, de qualquer atividade, de qualquer momento da nossa vida, tire o D e troque pelo o R, certo? No lugar de desistir, vamos resistir, porque nós somos fortes, nós somos capazes, e nem tudo o que eu sonho, nem tudo o que você sonha é o melhor para você, é o melhor para mim, tá certo? Então, assim, o momento não está sendo fácil, não está sendo fácil para vocês, não está sendo fácil para a gente, porém, não podemos desistir, vamos resistir, vamos agradecer mais e reclamar menos. Muitas vezes nós reclamamos por coisas que alguém gostaria de ter e não tem. Reclamamos pelo café da manhã, reclamamos pelo almoço, reclamamos porque não temos um celular bom. E quantas pessoas gostariam de ter o que você tem, o que eu tenho e não tem? Tá certo? Então, desistir é para os fracos. Resistir
é para os fortes, e nós somos fortes, tá bom? Espero que tenha ficado alguma coisinha aí em relação a essa mensagem e que desistir não faz parte do nosso vocabulário, tá certo? Vamos lá, né, Zé? Que eu acho que a gente já atrasou um pouquinho. Temos aí só meia hora para o conteúdo. Estou iniciando aqui a apresentação. Ok? Então, nós temos aí o texto, né, de conteúdo, intergenericidade, né, que é a mesma coisa que um texto híbrido, que apresenta características de dois gêneros, tá bom? Né, por mim, professor Carlos Mesquita, e a professora Selma Simão. Nessa aula, nós vamos estar, né, tentando aprender algumas coisinhas. O primeiro objetivo aí de aprendizado é identificar a interpretação entre, né, dois gêneros, tá bom? Textuais, identificar o propósito comunicativo de um texto híbrido ou intergenérico, com base em sua função ou finalidade, evidenciar a função comunicativa de um gênero, né, em relação ao outro, e reconhecer as distinções, né, ou seja, as estruturas dos gêneros relacionados aí, tá bom? Com o conteúdo. Então, a gente vai tentar identificar uma estrutura de cada gênero e como os dois estão mesclados. Mas, primeiro de tudo, antes de entrar, né, no conteúdo, nós vamos ouvir a música Os Anjos, né, da banda Legião Urbana. Vocês vão ter a letra, então analisem a letra, porque ela já é parte do nosso contexto integrante, tá bom? Não sei mais o que dizer, a maldade agora não tem nome. Tem duas mentiras, tu fez uma quebra parte de mentira. Adicione a seguir, pode cair dentro de deve ser as de polícia. Calma! Como se faz uma receita para intolerância e justiça? Vamos lá. Pegue 2 medidas de estupidez, junte 34 partes de mentira. Desculpa aí, saiu. Adicione a seguir, as arremedas das cheias de burrice. Antes de levar ao forno, temperar com essência de espírito de fogo, 2 xícaras de diferença e um tablete negro de preguiça. Eles sabem, rapazes. Sabe que eu não vivo lá fora, eu quero brincar. Mas hoje não dá, hoje não dá. Vou consertar a minha asa que é pra me descansar. Eu saía de nós. Esses crimes atrozes é todo dia agora. E vamos fazer? Quero voar pra bem longe. Mas hoje não dá, não sei o que pensa, ninguém o que dizer. Só no segundo a falta E aí, meninos? Né, o João Gabriel já colocou aí, né? Está falando qual a receita de ser uma pessoa ruim. Então, nós sabemos que aí nós temos o gênero textual, né? Música, né? Uma letra de uma música. Mas como o Gabriel mesmo colocou, a gente apareceu dentro do texto um novo gênero, que era
o gênero receita, certo? O gênero receita aí apareceu, né, exatamente de uma questão de como é uma pessoa ruim. Pegue 2 medidas de estupidez, junto 34 partes de mentira, olha aí a hipérbole. Coloque tudo numa forma untada previamente, com promessas não cumpridas. Adicione a seguir o ódio, a inveja, 10 colheres cheias de burrice, mexa tudo e misture bem. Não se esqueça, antes de levar ao forno, temperar com a essência de espírito de porco, 2 xícaras de indiferença e um tablete e meio de preguiça. Então, nesse aspecto, dentro da letra da música, nós tivemos um segundo gênero, que é o gênero receita. Só para relembrar, né, o gênero receita, que foi um gênero a qual nós já trabalhamos nesse período, ela é um gênero que passa instruções que orientam a preparação de uma iguaria, né, um prato culinário. Predomina uma linguagem instrucional, com uso de formas verbais, por exemplo, do imperativo, do infinitivo, né, de valor imperativo ou impessoal. Em culinária, a receita estrutura-se geralmente em 2 partes, ingrediente e modo de preparo, né, que é como fazer, a confeccionar o prato, incluindo-se muitas vezes a maneira de servir. Então, aí nós já tivemos um pouquinho de intergenericidade, né, intergênero, ou o que a gente chama de hibridismo textual. É uma mesclagem de 2 gêneros em um texto. Tem que diminuir os tabletes, né, Manuel? Então, só para relembrar, o que é um gênero textual? Os gêneros textuais são textos que exercem uma função social específica, ou seja, ocorrem em situações cotidianas da comunicação e apresentam uma interação comunicativa bem definida. Então, cada texto, ele deriva muito do propósito comunicativo. Se eu quero passar uma informação, né, uma notícia, se eu quero instruir, né, fazer uma receita, uma bula, né, se é montar um equipamento, se é utilizar, né, de posts, né, ou web, né, conferências. Então, nessa sensação, os gêneros textuais vai desde a carta, da simples carta, do simples bilhete que eram escritos antigamente para se corresponder, até os romances, os poemas, as colocações mais atuais, como os blogs, os sites. Então, toda qualificação, né, em referência a textos, né, eles vão sendo divididos por suas características em gêneros textuais específicos. Tá bom? Afinal, o que é intergenericidade? Né? O que é intergênero? Nós vamos ter aí a hibridização, ou seja, quando eu coloco uma coisa híbrida, uma formulação de 2 elementos, ou a intertextualidade intergênero. Né? A intertextualidade é quando um texto cita outro. Tá bom? Quando, por exemplo, a questão, eu tenho uma fábula do Esopo, a cigarra e a formiga. Aí eu tenho uma tirinha que faz essa referência ao texto do Esopo, né, da cigarra e a formiga. Tem uma intertextualidade. Agora, quando eu pego uma característica de um gênero e coloco em outro gênero, eu vou ter aí uma intergenericidade, né, uma intergênero, né, 2 gêneros misturados. É um fenômeno segundo a qual um gênero pode assumir a forma de um outro gênero, tendo em vista um propósito de comunicação. Ou seja, eu quero expor uma ideia, mas para me melhorar a minha colocação dessa ideia, eu vou, né, utilizar de 2 gêneros juntos para o meu leitor ou meu interlocutor ter uma comunicação mais fácil comigo. É comum, né, os diferentes gêneros dialogam entre si, trocando informações e características. O resultado dessa interessante conversa é o que a gente chamou lá no início de hibridização, ou seja, um texto híbrido, que passa a apresentar elementos variados, como se fosse um quebra-cabeça. Então, vejam que lá na música, né, é uma formulação. Tinha a letra da música, tinha a melodia, mas dentro da melodia, nós tivemos uma pecinha de um quebra-cabeça que veio lá do gênero receita. Né, a colocação de verbos no infinitivo, a colocação de ingredientes, a colocação de como fazer, né, a mistura, né, como fazer
o prato. Então, nesse caso, como o Gabriel colocou aí, né, misturou-se a música com o gênero receita. Então, vamos lá. Vamos ver se vocês realmente compreenderam. É hora de exercitar. E, para isso, a gente vai ver aí algumas questõezinhas. A primeira questão é que vocês, né, vocês têm aí um texto pequeno. Vejam aí. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Né? Já viu, né, esse texto, né, Gabriel? Então, qual é o gênero discursivo desse texto? Aí o João se achando, né, João Vitor? Vamos lá? Qual é o gênero? Não achei não. Você é o que botou assim, João Gostoso. Tô por fora. E aí, qual é o gênero textual desse texto, na opinião de vocês? Uma notícia de um jornal, né, um texto informativo, que normalmente a informação é a partir de uma notícia, né? Informativo. Então, seria uma notícia ou uma crônica, né? O Rian colocou aqui que poderia ser uma crônica. Vejam, analisem esse texto. Como é que ele está colocado? Vejam o aspecto textual dele. Está retratando o acontecimento, né, de uma forma, né, de uma notícia, né, uma notícia de um jornal, por exemplo. Mas será que é realmente uma notícia? É uma crônica? Normalmente, eu acredito que vocês estão tendo essa relação de crônica, por quê? Porque a crônica é o gênero textual que, de forma subjetiva, né, ou seja, de uma forma mais sentimental, mais impessoal, ela dá uma referência a, vamos assim dizer, alguns fatos acontecidos na sociedade. Né? Lembram lá da última crônica, né, do Fernando Sabino, que vocês viram lá no período passado, a qual ele fez uma crônica a partir do sorriso do pai, lá por causa do aniversário da filha. Então, eu acho que vocês estão aí no aspecto. Mas vejam a formatação. Será que é uma crônica mesmo? Então vamos lá, ó, seguir. Eu coloquei o título desse texto. Esse texto é do autor Manuel Bandeira, certo? E ele vai estar no livro Estrela da Vida Inteira, Poesias Reunidas. Então, o título desse texto é Poema tirado de uma notícia de jornal. Vejam que, pelo aspecto narrativo, pelo aspecto, né, de narrar, de colocação dos fatos, questão, né, de ordenar os fatos, vocês colocaram, né, que poderia ser uma crônica ou uma notícia. Por quê? Porque esses dois gêneros textuais trazem esses elementos, trazem os elementos do cotidiano, trazem a questão informacional, trazem a narração. Só que o Bandeira, né, um autor modernista, né, da nossa escola modernista aí lá da primeira geração, ao publicar o seu poema, ele caracterizou o poema como fosse uma notícia. Ou ele viu uma notícia de um jornal, não sei, né, fictícia, né, se foi ficção ou real, e fez o poema. Nesse aspecto, eu tenho, né, o que a gente chamaria de intergêneros, ou seja, a composição de um texto híbrido. Eu tenho um poema, vejam aí os versos, né, eu tenho versos bem longos, mas eu tenho versos curtos. Tanto é que eu não tenho pontuação. Né? Ó, bebeu. Se fosse outro parágrafo, eu ia ter o ponto final aqui. Né? Eu não tenho pontuação. Então, no mínimo, ou estaria escrito errado, né? Ou, né, nesse caso, estaria fugindo à regra da crônica ou da notícia. Mas aí não está errado por quê?
porque é um poema. Ok? Então, nesse aspecto, eu tenho o que eu chamaria de intergenericidade. Né? Um texto que apresenta, que é um poema, é escrito em, né, vamos assim dizer, de forma subjetiva, mas que retrata características do gênero notícia, ou até mesmo do gênero crônica, já que, né, a notícia e a crônica têm características comuns. Só que lembrando, o poema, né, é uma composição poética em versos de tamanho muito variados. Então eu posso ter versos pequenos, longos. Já a notícia é um relato ou narrativa de fatos, acontecimentos, informações recentes ou atuais do cotidiano, ocorridos na cidade, no campo, no país, no mundo, os quais têm grande importância para a comunidade e o público leitor, né, que é o ouvinte, o espectador. Esses fatos são, pois, vinculados em jornais, revistas, rádio, televisão, né? Na internet nós vamos ter sites como G1, blogs como Camusim Polícia 24 Horas, Camusim Online. E lembrando, eles devem informar quem era, o que aconteceu, a quem, com quem, quando, onde, por quê, para quem, como. Então, todos esses aspectos são características da notícia, mas apareceram, né, em alguns elementos desse lá no poema, né, do Manuel Bandeira. Tá bom? Estão conseguindo compreender? Então, vamos continuar. Só para destacar, além de intergênero, esse poema também é intertextual. Por quê? Porque na curiosidade, tá bom, de alguns pesquisadores, referências à literatura, então, verificou-se aí que, né, em alguns pontos, né, será que essa notícia era verdadeira ou não? Mas essa notícia saiu sim, né, do João Gostoso. Aí a gente, né, o vulgo João Gostoso, vocês vão ver aí, né, o carregador da Feira Livre, bem aí no sinalzinho verde, certo? A imagem tá ruim por quê? Porque aí é um jornal antigo, a qual, né, o Manuel Bandeira, ao ler, teve inspiração de fazer seu poema, tá bom? Então, querendo ou não, o poema ele não é totalmente fictício. Mas aí, né, para quem tem curiosidade, vai ter toda uma história por trás dessa notícia, né? O João tem outras notícias aí, se vocês pesquisarem na internet, que vão fazer referência ao João Gostoso, né? Para curiosidade, o possível motivo dele, né, dele ter morrido ou não afogado, que é o que levou ele a se afogar, por exemplo, se ele foi suicídio ou foi assassinado, tá bom? E passando aí para o próximo, nós temos aí uma imagem, um texto, né? Nós temos aí, ó, fazer o futuro é pensar na igualdade de raças, é querer o mesmo lugar para os brancos e para os negros, é trabalhar para dar oportunidade a todos. Fazer o futuro é exercer a consciência negra, é colocar em prática o que se diz, é respeitar e incentivar o potencial de cada um, é valorizar as diferenças, é, acima de tudo, enxergar, né, os brasileiros como brasileiros. Então, nós temos aí, como o Gabriel colocou, um cartaz. Mas esse cartaz, né, ele apresenta outra característica? Ou é só um cartaz publicitário? Sim ou não, galera? Ele tem outra característica textual? Qual é o outro gênero que apresenta aí, por exemplo? Quem consegue definir aí? Eu me esqueci o nome do gênero, professor, mas ele é tipo aquele negócio de regra que o senhor até falou uma vez sobre regra de convivência, uma coisa assim. Seria um regimento?
É tipo isso. Tem a caracterização de impor uma normativa de como a sociedade deveria, por exemplo, agir. Uma boa dica, Rian. Mas aí eu tenho essa característica lá do regimento. Mas pelo aspecto estrutural, nós também temos uma outra característica aí. Essa questão embaraçada das palavras, né, pegando formatos. Onde é que vocês conseguem visualizar isso? Quais os outros tipos de textos que vocês conseguem visualizar essa questão aí de palavras tomando formas? Onde é que vocês já viram, por exemplo, essas palavras tomando formas? E aí? Não lembra, esqueci o nome. Então vamos lá. Ó, nós tivemos sim um anúncio, um cartaz, tá bom? Então, o anúncio publicitário, que era uma publicidade lá que vocês vão ver, ó, publicidade feita por quem? Ó? Pelo Banco do Brasil, né? Junto com o governo brasileiro, né? E algumas, né, empresas referentes ao banco. Então, era um anúncio publicitário. Então, o anúncio publicitário é um gênero textual usado para promover uma marca, um produto, um serviço ou ideia para o público, certo? Então, através de um meio de comunicação. Essa linguagem é mais persuasiva. Por isso, essa característica, Rian, do regimento, né, das normas de convivência. Por quê? Porque a linguagem aí foi tentar convencer você de agir daquele jeito. Então, é uma linguagem persuasiva, né, que tenta persuadir você. O ajuda a convencer, né, o consumidor de tomar uma ação, né, de contratar um produto, nesse caso, de como agir em determinada situação. Já os poemas concretos são aqueles que mostram a mensagem de forma não usual, explorando os aspectos lúdico, sonoro e visual. Por exemplo, esse poema aí, ó, o infinito dos seus olhos, né, me faz encontrar o infinito. Então, é um poema simples, com um único verso. Contudo, ele utilizou, além, né, das palavras, o próprio símbolo do infinito para passar a ideia. Então, ele usou o aspecto tanto visual quanto lúdico. Esse aspecto visual lúdico foi utilizado aqui nesse anúncio publicitário. Então, eu posso dizer que houve intergenericidade. Eu tenho aí um texto híbrido, um texto que explora o anúncio publicitário, a necessidade de convencer, né, do governo convencer que a igualdade de gênero, a igualdade de raças é algo real para nós brasileiros, porque nós somos uma miscigenação de raças, somos uma mistura de raças, né? Então eu estou convencendo os brasileiros disso, mas ao mesmo tempo eu utilizei, tá bom, Gabriel, o poema concreto, né, a poesia concreta, para criar fórmulas a partir das palavras, né, e criar o rosto aí de uma pessoa, né, que não seria negra, mas que tem aí o mesmo aspecto, que é branca com cabelo afro. Tá bom? Ou até mesmo, né, os negros, né, do Olodum, que acabam pintando seus rostos, né, com aquelas tintas brancas. Então, nós tivemos um aspecto visual e lúdico, sendo, né, o que é uma característica da poesia concreta, sendo utilizado no anúncio publicitário. Aí eu vou passar a bola, tá bom? Sim, também, né? Eu passava também na TV. Muito bem, Zé Carlos, excelente explicação. E aí, meninos, estão compreendendo? Estão compreendendo direitinho? Zé Carlos deu um show na explicação. Parabéns, professor. Meus amores, agora nós temos aqui outros exemplos, certo? Peço que vocês analisem
e me digam quais gêneros temos presente nessa imagem. Quais gêneros? Vamos lá? Tirinha, João Gabriel disse uma tirinha. Já que nós estamos falando de uma mistura de gêneros, uma mesclagem, nós temos outro gênero. Além da tirinha... opa, o João Gabriel disse aí que é um cartaz, não é isso? Um cartaz com uma tirinha. Concordam, gente? É um anúncio, né? E nesse anúncio está presente uma tirinha. Qual o público-alvo desse texto? Vamos fazer a leitura do texto? Não fume. E aí, mano, vai um cigarro? Claro. Me vê logo uma carteira. O que foi que ele fez com a carteira de cigarro? Ele jogou lixo, jogou fora, certo? Então, qual é o público-alvo deste texto? Esse cartaz, com essa tirinha, ele está destinando essa mensagem a quem? A que tipo de público? Vamos lá? Preciso que vocês me digam. Aos fumantes. Aos fumantes, gente, vocês concordam? Concordam? Sim, não é isso? O público-alvo são as pessoas que fumam, realmente. O que é que ele diz no final? Faça como o personagem acima e liberte-se do vício. Qual o propósito comunicativo expresso nele? Qual é o propósito desse cartaz? Qual é o propósito desse anúncio? Parar de fumar, que eles parem de fumar, não é isso? Alguém disse bem aqui, deixa eu... Incentivar as pessoas a pararem de fumar. Exatamente. Exatamente. Ou não começa a fumar, né? Conscientização. Muito bem, Isabel. Convencer os fumantes, né? Isso que jogue o cigarro no lixo. Rejeitar. Também pode incentivar as pessoas a não fumar também. Muito bem, Antônio Lucas. Exatamente. Pode incentivar as pessoas a não fumar. O cigarro é prejudicial. O cigarro faz mal à saúde. Gente, fumar dá câncer, exatamente. Hoje é quinta, né? Terça-feira, eu fui na padaria e vi um senhor ali nas 4 esquinas, pertinho da funerária São Francisco. Gente, eu fiquei, assim, muito triste com a situação que eu vi. Um senhor de idade, morador de rua, bêbado, com 2 cigarros, um aceso em cada mão, ele todo se tremendo, mas botando os 2 cigarros na boca. Acredita? Eu fiquei muito triste com essa situação. Ou seja, é o vício. É o vício. Né? Eu fiquei assim, eu fui para a padaria assim, arrasada. Com 2 cigarros assim, gente, eu tô se tremendo e botando os 2 na boca. Triste. Né? Então, voltando aqui para o nosso exemplo. Gente, é um cartaz realmente, certo? Que nos traz uma tirinha com o intuito de convencer, né, aos fumantes deixar de fumar. Né? E levando também o que o Antônio Lucas disse aí, convencer também e até dar assim, ó, um alerta a quem não fuma, que não fume realmente, porque o fumante, ele se torna assim um viciado. Tem gente que não consegue passar um dia, 1 minuto, 1 hora sem fumar, quem já é fumante, né? Passa isso aí, Carlos, por favor. Só apontando também uma outra característica aí que a gente pode ver no cartaz, galera. Quem é que tem, vamos assim dizer, mais familiaridade com tirinhas? O público adulto ou o público jovem? Verdade. Manuel jovem, né? Rian, João Gabriel. Então, dentro dessa campanha publicitária, né, que é uma campanha, um cartaz publicitário, como foi colocado aqui, né, não digo um anúncio, mas uma campanha publicitária, um cartaz publicitário, nós temos aí como público-alvo os fumantes, sim, mas não fumantes, mas com foco principal nos jovens, já que muitas vezes os jovens acham chato esses cartazes que colocam aí, né, de publicidade, ou não acham atrativo, o Ministério da Saúde, para chamar a atenção dos jovens, utilizou a tirinha, né, que é um meio
né, dentro da nossa da comunicação mais jovem, para chamar atenção para ele, tá bom? Então, dentro desse propósito de, né, comunicativo, de conscientizar, né, o público jovem a não fumar ou a parar de fumar. E também, gente, essa tirinha aí veio como meio atrativo, não é isso? Para, como o Zé Carlos destacou muito bem, chamar a atenção dos jovens. Porque se for um cartaz somente com letras, 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 não vão nem querer ler. A tirinha veio para dar o quê? Um destaque, né? Tem um amigo meu que fuma desde os 13 anos de idade, misericórdia, né, Manuel? Aos 13 anos, perto dele, não duvido que saia pela boca. É triste a situação do fumante. Mas vamos lá, Zé, por favor. Passa aí, meu amigo. Gente, só para relembrar e destacar, né, a fala do Zé Carlos, que foi excelente em relação à tirinha. E as tirinhas vêm do próprio conceito de tiras de papel, onde as pessoas utilizam uma pequena faixa para ilustrar uma história rápida. As tirinhas em quadrinhos têm conceito políticos, cômicos ou dramáticos. O nome tirinha remete ao formato do texto, que parece um recorte de papel. Enfim, uma tira, certo? Sim, em relação ao comentário anterior, né, Manuel? E aí, galera, que tal brincar de mocinho e bandido? Né? Tá sendo o quê, gente? Tá sendo dramático? É um humor? É cômico? Essa tirinha aí, essa fala, quem é que pode me ajudar aí? Que conceito nós damos para ela aí? Que tipo de tirinha é essa? Vamos lá? Cômico. Por que, Manuel? Manuel? Manuel, vamos lá? Microfone? Sei lá, né? Gente, ó, como diz aqui, está incentivando as crianças a brincar de bandido, né? Quem é que quer ser bandido, gente? Ninguém, todo mundo quer brincar. Quando se brinca de bandido e mocinho, todo mundo quer ser o mocinho, não é isso? Ninguém quer ser bandido. Então, gente, da quebra da expectativa, é isso? Exatamente, exatamente. Todo mundo aí, exatamente, Rian. Então, gente, só para destacar, certo? A tirinha, ela vem como o quê? Ela vem como um recorte de papel, uma única tira. E o que mostra lá na nossa outra imagem, que ela veio para quê? Para chamar a atenção. Já que aquele cartaz, aquele anúncio é para os fumantes, também destaca-se para os jovens, que é onde chama a atenção do gênero tirinha, que todos os jovens gostam de fazer leituras das revistas em quadrinho, não é isso? Gostam de ler tirinhas. Passa aí, Zé, por favor. Só para destacar aqui a fala da Isabelle, Selma. Como assim? Que garoto queria ser bandido na brincadeira? Mas vejam, se a gente tivesse uma análise dessa tirinha, vocês estão esquecendo um ponto principal. A tirinha não está só nas falas, mas nos aspectos visuais. Se vocês olharem aí, nós temos na fala, quem está falando é o Pascão, da turma da Mônica. Né? E ele é famoso por quê? Porque ele, né, não toma banho. Então, como o Rian colocou, né, para evitar o cheiro. Então, na hora que ele disse, quem quer brincar, né, de mocinho e bandido, os demais escolheram e colocaram a máscara, não foi porque queriam ser os bandidos, foi porque assim ficariam protegidos do cheiro do cascão. Tá bom? E no caso aí, como o Ian colocou, agora estão se prevenindo contra a pandemia. Mas por isso que eu coloquei a tirinha aí no slide. Isabel, é por conta do odor. Tá vendo aí quando ele levantou assim, não é isso? As mãos, o cheiro, ó. O odor aí, a onomatopeia aí foi longe. Bem associado, viu, Zé Carlos? Aí agora tem que se prevenir, além do mau cheiro, do coronavírus, não é isso? Exato. Bem associado. João Gabriel, está terminando, viu, João Gabriel? Nós temos um outro exemplo aqui, ó.
O texto diz o seguinte: querido Papai Noel, eu sou um bom menino, não assisto até tarde. Lembre-se do que tem aí, da imagem que tem separando aí. Não assisto até tarde, não jogo na hora da lição de casa, mas você foi um mau velhinho. E se você não me der um queijo, o que ele está pedindo? Um submarino, olha a imagem, outra, sempre tem a imagem, e uma. Eu conto para a Mamãe Noel o que você fez com a vizinha. Meus amores, que gêneros temos presente nessa imagem? Bem rapidinho. Que gênero temos presente? Que foi que o Papai Noel fez com essa vizinha, José Carlos? Não me pergunte. Eu tenho a impressão que eu acho que ele viu não o Papai Noel, mas acho que ele viu o pai dele vestido de Papai Noel entrando na casa da vizinha. Será, gente? Vocês compreenderam assim como o professor Zé Carlos? Será que foi o papai conta para a Mamãe Noel? Será? E aí, que gêneros temos presente nessa imagem? Felipe está dizendo carta. E aí? É uma carta, gente. Vamos lá? Qual é o público-alvo desse texto, gente? Qual é o público-alvo? Para quem foi destinado esse texto? O que ele está pedindo? Quando ele diz aí... Muito bem, Gabriel Monteiro colocou aí bem específico. Para comprar um produto, o que ele está pedindo? E anúncio para comprar os produtos. Exatamente, um anúncio para comprar um produto. E que produto é esse que ele está querendo? É alguma coisa submarino, um eletrônico, exatamente. Exatamente, é um eletrônico. Qual é o propósito comunicativo expresso nele? O professor Zé Carlos já disse lá no início. Qual é o propósito? Qual é o propósito? Qual foi o objetivo dessa comunicação aí? Gente, lembrando que ele repetiu lá, ó, a imagem várias vezes. Qual é o propósito? Incentivar as pessoas a comprarem um eletrônico. Será também que é uma comunicação para mostrar, para incentivar a venda também do produto, ou seja, ele está pedindo para comprar, né? Mas seria também para venda, certo, gente? Esse Zé Carlos foi muito danadinho, viu? Quando ele disse Papai Noel aí, gente, realmente... eu também compreendo como o professor Zé Carlos compreendeu. Foi o pai dele que deve ter dado uma pulada de cerca, de muro, alguma coisa assim. Então, ele fez o quê? Ele fez uma carta, um anúncio para o pai dele, com o intuito de... A vizinha pediu um filho de presente. Não vamos pensar aí neste filho. O que foi que a vizinha pediu? Isso aí, cenas para os próximos capítulos, tá certo? O objetivo aqui, gente, e o intuito é mostrar, certo? Ele está o quê? Fazendo um pedido, solicitando, né, que ele ganhe, tipo, entre aspas, assim, ameaçando. É um anúncio, a gente pode ver, é um anúncio para venda. Tá terminando, Felipe, viu? É um anúncio para venda do produto e, ao mesmo tempo, o menino está solicitando ao pai dele através dessa carta que ele fez. Tá certo? Como é possível afirmar que a imagem é um anúncio publicitário e não uma carta? Ora, simples. Porque nossa competência metagenérica, capacidade de reconhecer os gêneros textuais, permite-nos identificar os elementos que são frequentemente utilizados na propaganda.
Quais são os elementos? Lá, a imagem, não é isso? Além disso, está claro que o objetivo da comunicação é a venda do produto. Nesse caso, de um serviço, basta observar os elementos não verbal, que é a imagem que está lá sendo repetida várias vezes. Houve novamente a fusão de dois gêneros, o anúncio publicitário e a carta pessoal. A carta que o menino fez ao pai e o anúncio que a empresa fez para divulgar os produtos eletrônicos da Submarino. Ok? Mistura da carta com o anúncio. Ainda tem, Zé Carlos? Só. Então, resumindo tudo para finalizar. A intergenerecidade é um fenômeno que enriquece a comunicação, pois auxilia na construção dos sentidos do texto. É um quebra-cabeça, como tem aí a imagem do ladinho. É uma mesclagem, é uma mistura de um texto com o outro, facilitando a comunicação, a compreensão do texto. Temos alguma coisa? Estamos aí. No final, só, né, a hora da atividade, que vai estar lá no Google Sala de Aula, vocês vão pegar o poema lá do início, poema retirado de uma notícia de jornal, e vocês vão escrever uma notícia baseada nas informações colhidas, né, por ele. Lembrando que lá não tem a data, não tem o título da notícia, não tem o motivo da morte, então, tem muitos aspectos que o Manuel Bandeira não abordou, e vocês podem abordar na construção da notícia. Tá bom? Estou finalizando, só quero agradecer. Né? Muito obrigado pela participação de vocês. Né? Força, foco, força e fé. Ok, meninos? Né? E aqui a gente encerra a nossa aula, eu e a professora Selma. Muito grato pela participação de todos. Né? Foi muito legal a gente estar aí, né, mesclando os alunos. E, né, até a nossa próxima aula, que vai ser o trabalho, né, de competição entre os grupos. Tchau. Tchau, professor. Esse tá